Uma boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 11. Leio apenas um versículo desse capítulo 11, deste trecho tão indigesto para nós, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Esse bloco de pensamento, de argumento do apóstolo Paulo, traz para nós tantas reflexões e tantas questões, tantas perguntas, às vezes não poucas dúvidas. Então, hoje à noite vamos ler o capítulo 11, o verso 22. Capítulo 11, o verso 22, diz assim, palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Considere a bondade e a severidade de Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Convido você a orar comigo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos o teu socorro para o entendimento da tua palavra. Que ela nos faça sentido e faça diferença na vida de todos e cada um de nós. Para a glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A respeito do meu sermão de domingo passado, logo na segunda-feira pela manhã, eu recebi uma mensagem indignada que me foi encaminhada por uma pessoa a quem respeito muito e a quem eu quero muitíssimo bem. Se você não esteve aqui no domingo passado, eu tentei dizer duas coisas. A primeira é que Deus, por ser Deus, por definição, se Ele quiser fazer assim com você, Ele faz. Se Ele quiser esmagar você, Ele esmaga. Se Ele quiser soprar sobre você, fazer você evaporar, como se você jamais tivesse existido e não deixar nenhuma memória de você em todo o universo, se Ele quiser fazer isso, Ele faz. Nós não teríamos por que celebrar a misericórdia, a compaixão, o amor, a bondade de um Deus que não pudesse nos destruir em termos absolutos. Então, a primeira coisa que eu tentei dizer domingo passado foi isso. Que Deus é Deus e se Ele quiser me soprar, inclusive agora, me fazer evaporar, Ele pode fazer isso. E a segunda coisa que eu tentei dizer foi que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, as pessoas que foram mais íntimas de Deus, que o conheceram mais profundamente, que o serviram mais intensamente e que prestaram os serviços mais relevantes na história da fé, na tradição de Israel e mesmo nos primeiros períodos da fé cristã, estas pessoas foram as que mais sofreram. Foram as que mais foram amassadas pela vida, foram as que mais receberam a hostilidade daqueles que se levantaram contra o reino de Deus. E foram as pessoas a quem Deus pediu, para não dizer exigiu, os maiores sacrifícios. Foram as pessoas que Deus tratou com o maior rigor disciplinar. Enfim, foram as pessoas que Deus jogou contra a parede para que elas fossem feitas por Ele, pessoas à sua imagem, à sua semelhança, na máxima plenitude possível para o mundo de hoje. Na segunda-feira pela manhã, eu abri o meu e-mail e tinha então esta mensagem desta senhora que estava indignada dizendo: meu querido pastor, eu tenho aprendido com você a respeito da graça de Deus,
Mas o Deus que você nos apresentou ontem é um Deus que eu rejeito. Ele me fez lembrar o Deus que me amedrontava na minha primeira infância. Um Deus punitivo, exigente, castrador, quase um Deus mau. E eu abandonei esse Deus até que eu encontrei Jesus. E você, ontem pela manhã, trouxe de volta esse Deus para mim e eu rejeito esse Deus. Eu acolhi com o respeito merecido e compreendendo a angústia daquele coração. E acolhi esta palavra não como uma palavra de uma pessoa, mas muito provavelmente como uma ressonância de todos ou de tantos quantos ouviram o que eu disse no domingo passado. Esta senhora que me escreveu fez chegar a mim a sua reação, mas mesmo antes de ir embora no domingo passado, muitas pessoas me abraçaram e com um certo lamento, um suspiro, eu senti o peso. E essa conversa que comecei a travar nessa troca de mensagens foi uma conversa, que é a conversa que estamos tendo agora, sobre imagens de Deus. Todos nós temos imagens de Deus. Todos nós temos uma compreensão a respeito de Deus. O que não podemos esquecer jamais é que imagem de Deus e Deus não são necessariamente a mesma coisa. Aquilo que pensamos a respeito de Deus não é necessariamente equivalente ao que Deus de fato é. Principalmente porque nós cristãos temos um texto sagrado, que é a nossa fonte de autoridade. E esse texto sagrado nos fala a respeito de nós, coisas que não gostaríamos de ouvir. Esse texto sagrado nos fala do mundo e da vida, coisas que não gostaríamos de ouvir. E fala também a respeito de Deus, coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Fala algumas coisas que ferem a nossa sensibilidade, ferem a nossa lógica, ferem inclusive o nosso desejo. Eu tenho dito repetidas vezes, e é outra palavra que tem causado angústia em alguns corações que me escrevem perturbados, conturbados e preocupados comigo, como se eu estivesse me afastando da fé, ou me tornando um herege perigoso. Eu já tenho falado sobre a minha perspectiva do inferno. No meu coração e no meu entendimento não cabe o inferno. Cabe um juízo, cabe uma disciplina de Deus, cabe uma pena, mas não cabe a danação eterna. Que alguns de nós vamos para o paraíso, seja lá como for esse paraíso, alguns gostariam que o paraíso fosse fiscal. Alguns de nós vamos para o paraíso e outros vão para o inferno por toda a eternidade. Isso não cabe no meu coração. Mas o que eu não posso me esquecer, e você também não pode se esquecer, é que o que cabe no seu coração, ou na sua consciência, ou não cabe, é problema seu. A Bíblia é a Bíblia. Nós temos um texto sagrado que não pergunta para nós se nós estamos gostando do que estamos ouvindo ou não. E esse texto sagrado tem a sua lógica própria, fruto de quem o revelou, que não pergunta se combina com a minha lógica ou com a sua. Então, se eu descobrir nesse texto sagrado
que o inferno estará vazio na eternidade e que toda a humanidade terá sido redimida para a glória de Deus, o Pai, eu renderei glórias a Deus. E se porventura o inferno não estiver vazio, eu não quero estar lá para verificar e constatar. O que tento é lidar com esse texto aqui. Eu faço perguntas para ele. Eu questiono esse texto. Eu coloco esse texto contra ele mesmo. Eu falo a respeito de Gênesis e confronto com Apocalipse. Eu vou tentando construir um sentido que me faça sentido. E isso é um exercício diário para a minha caminhada espiritual, não apenas como pastor, porque ser pastor e pregador é o menos importante na minha vida. Tendo inferno e céu, como nós estamos acostumados a pensar, ser pastor e pregador é o menos importante. Antes de tudo, eu me aproximo desse texto sagrado como ser humano. Como um ser que tem fome de Deus, que busca a Deus, que quer conhecer a Deus, que quer servir a Deus, amar a Deus, ser arrebatado por Deus. Eu vou a esse texto como um ser humano. E o sentido que ele me faz, eu tento compartilhar, porque creio, recebi de Deus essa sagrada função e esse sagrado privilégio de lhes falar enquanto os senhores estão silenciosos me ouvindo. E esse exercício diário que faço também a respeito do próprio Deus. Eu não sei quanto a você, mas Deus não me larga, eu penso nele o tempo inteiro. Quando eu vejo uma borboleta, eu penso em Deus. Quando eu estou com sede, eu penso em Deus. Quando eu vou dormir, eu penso em Deus. Quando eu faço uma coisa legal, eu olho para o céu. Quando eu faço uma coisa ruim, eu abaixo a cabeça. Eu penso em Deus o tempo inteiro. Acho que isso é uma mania, uma neurose, sei lá, alguma coisa. Não me deixa o tempo inteiro. E aí, quando eu olho aqui, considere a bondade, a severidade. Por exemplo, quando eu leio esses capítulos 9, 10 e 11, eu gostaria muito que o Paulo não tivesse escrito esse negócio. Porque ele está com um problemão muito grande para resolver. O problema que ele tem para resolver é que Israel rejeitou o Messias. E as pessoas então perguntam para ele, como é que pode que o povo escolhido para trazer o Messias ao mundo é ele mesmo quem rejeita o Messias que nasceu da barriga dele? Israel é um ventre que rejeitou o filho. E o Paulo tem que lidar com isso. Se ele respondesse, como nós acabamos de cantar aqui a nossa canção, Escolho Crer. Se você chegou às 18h30, você ouviu essa canção. Nós cantamos a Deus essa canção. Eu acredito em um Deus. E eu escolho crer nesse Deus. Se o Paulo tivesse dito isso, que Israel rejeitou o Messias porque escolheu não crer, aí seria tranquilo para nós. Ou se ele tivesse simplesmente sublinhado os pecados de Israel, como ele fez aqui, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, há pelo menos 4 grandes pecados de Israel, que não são apenas de Israel, são também seus e meus. Primeiro, capítulo 10, o versículo 32, o capítulo 10, o versículo, total, volta. Capítulo 9, versículo 32. Pecado do orgulho. Israel quis reivindicar diante de Deus a sua própria justiça, a sua própria virtude. Israel foi muito semelhante a você e a mim. Nós não gostamos de dever favor a ninguém. Inclusive, a nossa boa educação já nos ensina isso.
Se você me convidar para jantar à sua casa e eu for, eu devo convidar você também para jantar à minha casa, porque eu não devo ficar devendo a você nada. Nós nos retribuímos o tempo inteiro. E mesmo quando fazemos o mal, nós queremos a oportunidade de reparação, de ressarcir, de devolver, de indenizar, porque nós não gostamos de ficar devendo nada para ninguém. Quer dizer, assim, a maioria de nós, né? Assim Israel, é como naquela parábola em que Jesus está falando do credor incompassivo, que devia milhões e milhões ao seu patrão e disse para ele: tem paciência comigo que eu vou pagar. Nós somos assim, nós olhamos para Deus e dizemos assim: tem paciência, a gente vai pagar. A gente dá um dinheiro na igreja, visita um hospital à tarde, cuida da cunhada, para ver se tem um crédito celestial. É orgulho, é vaidade, isso aí foi o pecado de Israel. O capítulo 10, agora sim, o capítulo 10, o versículo 21, fala de dois pecados: desobediência e rebeldia. Israel não fez o que Deus mandou que Israel fizesse, e Israel o tempo inteiro caminhou para longe de Deus, se afastando de Deus. Rebeldia e desobediência. E no capítulo 11, o versículo de número 20, o apóstolo Paulo fala da incredulidade. Então Israel rejeitou o Messias por causa da sua incredulidade, da sua desobediência, da sua rebeldia e do seu orgulho. Se o Paulo tivesse ficado aí, a gente ia dizer assim: bem feito, mereceu mesmo. Só que o problema é que o Paulo tem o capítulo 11, o versículo 25, que diz que Israel experimentou um endurecimento da parte de Deus. O coração de Israel foi endurecido, assim como o próprio coração do faraó foi endurecido. E aí nós vamos ficar nessa discussão de que Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Isto é, Israel foi rebelde, desobediente, orgulhoso e incrédulo porque Deus endureceu o coração de Israel, ou porque Israel foi desobediente, rebelde, orgulhoso e incrédulo, aí então Deus endureceu o coração de Israel. Nós vamos ficar nessa discussão. Mas se você pega o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, o versículo 16 e o versículo 31, você vai ver uma coisa interessante acontecendo. Jesus Cristo ressuscitou e os dois discípulos estão indo para Emaús, e o Jesus Cristo ressurreto vai andando com eles na estrada, e o versículo 16 diz que os olhos daqueles homens foram velados, e eles foram impedidos de reconhecer a Jesus. E no versículo 31 diz que os olhos daqueles homens foram desvelados, e Jesus então foi revelado a eles, ou revelou-se a eles. Então primeiro eles foram impedidos de reconhecer a Jesus, e depois lhes foi permitido reconhecer a Jesus. Não é que eles não creram porque escolheram não crer, e creram porque escolheram crer. A mão de Deus os impediu de reconhecer e crer, e a mão de Deus os possibilitou reconhecer e crer que Jesus era o Messias e que o Messias estava presente ao lado deles. E aí, isso fere a nossa sensibilidade. Nós vamos dizer assim: Deus não pode fazer isso. Dar fé para alguns e não dar fé para outros, impedir as pessoas que conheçam o Messias e facilitar a fé de outras pessoas. Isso não combina com Deus. Então, esse é o problema que o Paulo colocou diante da gente aqui. E se combina ou não combina com a sua lógica, com o seu coração, é isso que a Bíblia está falando. Que Deus trouxe o Messias do ventre de Israel, aí quando o Messias cresceu, ficou em pé e disse assim para Israel: eu sou o Messias. Deus cegou os olhos de Israel, Israel rejeitou o Messias. Aí quando Israel rejeitou o Messias se deu aos gentios, e agora quando os gentios creem no Messias, Deus vai lá e levanta o véu para Israel crer, e aí então o apóstolo Paulo diz que todo o Israel
será salvo. Romanos 11, 26. Nós temos que lidar com essas coisas aí. E no meio dessa discussão toda é que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, você que tem a ideia de um Deus que é bom, que é amor, considere também que ele é severo. Você que gosta de Jesus, considere também que Deus, ele é Jesus, mas ele também é Yahvé. E considere também que Yahvé se parece muito com Jesus, e Jesus tem umas pegadas de Yahvé também. E que não é assim dizer o Deus do Novo Testamento é bonzinho, o Deus do Velho Testamento é malvado. É pai e filho ali, ó, um é o outro. Misturado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aprontando as deles. Aí a gente aqui embaixo. Considere a bondade e a severidade. Então vamos considerar a bondade. Vou deixar você feliz agora. Êxodo 34. Deus fala com Moisés e se apresenta para Moisés dizendo, eu sou o Senhor. Sou um Deus compassivo. Sou um Deus misericordioso, 34:5, se você está lendo comigo. Sou um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, cheio de fidelidade. Eu mantenho o meu amor a milhares e eu perdoo a maldade, a rebelião e o pecado. É o Yahvé falando. Parece Jesus, né? Não, mas é o Yahvé, é o Deus do Velho Testamento. Eu sou um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, dou o meu perdão à maldade, ao rebelde e ao pecador, ao malvado, ao rebelde e ao pecador. O Salmo 145 mostra como é que Israel pensa a respeito de Deus e qual é a imagem que Israel tem a respeito de Yahvé, o seu Deus. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente, é transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, todos. Sua compaixão alcança todas as criaturas. Olha a imagem que esse povo tem de Yahvé. Sua compaixão alcança todas as criaturas. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para o Senhor, e o Senhor lhes dá o alimento no devido tempo. O Senhor abre a sua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. Salmo 106, Salmo 107, 118, 136. Rendei graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom, e a sua misericórdia, e a sua benignidade, e o seu amor duram para sempre. O Salmo 86, pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em bondade e em verdade. Salmo 119, tu és bom e fazes bem. Eu tenho meu amigo que me diz sempre, Deus é bom e sabe amar. Isso faz parte da índole de Israel. É assim que Israel percebe Yahvé, o seu Deus. Salmo 107, talvez seja um grande salmo da bondade de Deus, porque ele é dividido em 4 estrofes. E em cada estrofe do Salmo 107 se repete: clamamos ao Senhor na nossa angústia, e Ele nos livrou das nossas dificuldades. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas que faz aos filhos dos homens. Foi essa índole de Israel, essa maneira de pensar em Deus como um Deus bom, compassivo, amoroso, cheio de bondade e de misericórdia,
que encheu a cabeça do Jonas, o profeta. E foi por causa disso que o Jonas não queria evangelizar em Nínive. Não queria levar a mensagem de Deus em Nínive. O Jonas, que era um profeta do Reino do Norte, levar a mensagem da bondade de Deus para a Assíria, Nínive, é a mesma coisa de pedir para a família Rosenthal evangelizar a descendência de Hitler. É pegar uma família, os descendentes de uma família exterminada num campo de concentração nazista, e dizer, leve a mensagem do amor de Deus aos familiares descendentes de Hitler. O Jonas disse, não vou de jeito nenhum, eu quero mais é que esse povo se exploda, vire gás. Não quero saber dessa gente. E Deus falou, eu não estou perguntando se você quer ou não quer, você vai. Ele foi, pregou o sermão como a má vontade da história de Deus. Aí Deus falou que se vocês não arrependerem, vocês vão para o inferno, todos vocês. Deus falou aí que vocês não arrependerem, vocês vão para o inferno. Põe a mão na boca assim. Deus falou que vocês... Que nem o pastor, quando eu era seminarista, o pastor da minha igreja fez o seguinte apelo. Eu estava lá sentado na primeira fileira, o pastor fez assim. Eu acabei de lhes dizer que se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, você vai para o inferno. Alguém quer aceitar a Jesus agora? Levante a sua mão. Ninguém? Então vá para o inferno, é problema seu. Você quer ir, é problema seu. Vamos cantar o hino 400 e tal. É o Jonas pregando. Cheio de compaixão, de vontade, assim, de amor e tal. Foi o Jonas. E aí o Jonas pregou esse sermãozinho cheio de má vontade. E o povo da cidade de Nínive se converteu. E aí o Jonas ficou louco da vida e dirigiu a Deus as seguintes palavras. Foi por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em bondade. E eu sabia que o Senhor diz que vai destruir as pessoas e depois se arrepende e destrói coisa nenhuma. Eu sabia. Jonas capítulo 4, os versículos 1 e 2. Essa é a índole de Israel a respeito de Yahvé. Quando a gente fala assim que o Deus do Velho Testamento é um Deus que destrói todo mundo e tal, se você perguntasse para os profetas, se você perguntasse para os poetas, eles iam dizer, não, você está enganado. Deus é cheio de bondade, de amor, de compaixão, de misericórdia. Se arrepende do mal. Ele só ameaça fazer o mal, mas ele não tem coragem, não. Deus é compassivo demais. A ira de Deus dura só um pouquinho assim, ó, mas o seu favor permanece a vida inteira. Permanece toda a eternidade. Deus é muito bom, é que você não conhece a Deus. E isso chega para os apóstolos. No Novo Testamento, Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versículos 3 e 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é bom. Deus deseja salvar todo mundo, Deus quer que todo mundo conheça a verdade, Deus quer que todo mundo se arrependa. Como é que você vem dizer que Deus impede alguns de acreditar e deixa outros acreditarem? Deus quer que todo mundo acredite, Deus quer que todo mundo o conheça, Deus quer salvar todo mundo. É isso que está na índole de Israel e é isso que está na índole dos profetas. Que Deus é longânimo. O que é ser longânimo? Ter longo ânimo. É mais ou menos ser paciente. Deus tem paciência. E Deus, ele é tolerante. É como se você estivesse segurando um elástico e Deus segurando na outra ponta e você vai puxando. Você vai, chuta um vaso da vizinha. Aí Deus... Aí você já chuta o gato.
aí chuta o cachorro, aí chuta o mendigo. Aí você vai chutando. Você vai esticando o elástico. E Deus vai tendo paciência com você, porque Ele tem longo ânimo. Longo ânimo. Você vai esticando o elástico, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Só que tem uma hora que o elástico vai arrebentar. Aí entra a severidade de Deus. Agora aperta o cinto. Êxodo 34. O mesmíssimo momento e a mesmíssima conversa que Deus tem com Moisés, dizendo: eu sou um Deus cheio de compaixão, eu sou um Deus de misericórdia, de amor e de bondade, e que perdoo, etc. Ele diz assim: contudo, não deixo de punir o culpado, e eu castigo os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Ele abençoa as gerações sem conta, mas ele castiga a 3ª e 4ª geração. Por isso que tem um povo aí que fala de maldição hereditária até hoje, né? É maldição hereditária, 3ª e 4ª geração. Se o seu antepassado de 5ª geração foi ruim, você já está beleza. Já escapou, mas se foi teu avô, tu está ferrado. Romanos 1,18. A ira de Deus é revelada do céu. Romanos, se você não conhece a Bíblia direito, eu sei que tem muitas pessoas novas que frequentam a IBAB, Romanos já é Novo Testamento, viu? É assim, depois de Jesus. Beleza? Romanos 1,18. A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Romanos 2, versículo 5. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado e duro, teimoso, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos 5, 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Tem um dia da ira que vem por aí, viu, pessoal? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Jesus nos livra da ira que há de vir. Lembra que Deus é longânimo, Ele tem um elástico, mas um dia o elástico vai arrebentar. E o mundo vai conhecer a severidade de Deus. E essa severidade de Deus Ele já mostrou várias vezes. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na 2ª carta, capítulo 1, versículo 6, esse texto eu gosto bastante, que ele diz assim: é justo que Deus faça sofrer aquele que faz a gente sofrer. Eu gosto dessa fala do Paulo. Isso aí. É justo que Deus dê tribulação a quem faz a gente passar por tribulação. Porque se Deus é bom, compassivo, etc, 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 Ele também é severo. E quando a ira dele se acende, a ira que dura só um momento, no entanto, o seu favor dura para a eternidade. Quando a ira se acende, ainda que seja por um momento, Ele vem cuspindo fogo para cima de você. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o dia da ira vai chegar. Apocalipse capítulo 6. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer sejam ricos e pobres, escravos ou livres, esconderam-se em cavernas e nas rochas das montanhas, e gritavam às montanhas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Difícil de imaginar um cordeiro irado. Mas essa é a palavra do Apocalipse. Considere a bondade e a severidade. O cordeiro irado. É uma
uma palavra difícil. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Nós acabamos de cantar que em Deus concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. É em Deus que essa bondade e essa severidade se casam de modo perfeito para o nosso bem. Vou repetir. Em Deus, a sua bondade e a sua severidade se casam de modo perfeito para o nosso bem. E daí? E daí que, como eu disse para você, eu fico pensando nessas coisas à noite. Não durmo. E tento responder para mim mesmo, e daí? E daí eu pensei, bom, então, se eu sei disso, e se a palavra de Deus me manda considerar a bondade e a severidade, então isso precisa orientar a minha maneira de viver. Então eu cheguei a algumas conclusões que quero repartir com você em termos finais. A primeira coisa que eu lembrei é que a ira de Deus é a reação de Deus ao nosso pecado, a maldade. Porque o malvado faz mal a alguém, além de fazer mal a si mesmo. Deus não é indiferente ao mal que fazemos, nem o mal que fazemos a nós mesmos e ao mal que fazemos aos outros. Ele não é indiferente. E a prova disso é que Deus deu sinais de que não é indiferente na história. Então eu concluí para mim mesmo que Deus, ele deixa o elástico arrebentar na história. Deus de vez em quando dá um tapa na mesa na história. Agora, ele fala, chega, acabou, para. Aí é intolerável. Veja o capítulo 15 do livro de Gênesis, é muito interessante. Disse então Deus a Abraão: Abraão, a sua descendência será peregrina e andará em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação que afligir a tua descendência. E tu voltarás em paz à terra dos teus pais. E a quarta geração da tua descendência voltará para cá. Aquilo que nós chamamos de terra prometida, Canaã, a terra santa. A quarta geração dos teus descendentes voltará para cá. Porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está completa. Você já havia pensado sobre isso? Que você tem uma cota de pecado? Tem cota, amigo. Tem uns caras que já estão, ó. Tem medida. A medida da injustiça e do pecado dos amorreus ainda não está completa. Quando se completar, quando chegar no meu limite, eu vou dar um tapa na mesa e eu vou acabar com a raça desse pessoal. Isso é Gênesis 15. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade a Terra Santa, pega a nação de Israel, faz o que quer e o que não quer com as mulheres, as crianças, os idosos, pega os homens fortes e leva para o cativeiro, as mulheres belas e leva para a sua corte. Nabucodonosor. E os anjos de Deus estão dizendo assim: Deus, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, né? É o teu povo.
E Deus está dizendo, calma. Os anjos estão dizendo, Deus, esse Nabucodonosor é folgado, Deus. O Senhor vai deixar ele afrontar o Senhor assim, desse jeito? Ele acabou de jogar o Daniel na cova dos leões. Acabou de pegar os teus profetas e colocar na fornalha. Esse Nabucodonosor, ele está folgando demais, Deus. Dá um corretivo nesse cara. E Deus diz assim, o dia dele vai chegar, fica frio. Porque em Daniel capítulo 4, versículo 33, o povo diz assim, que na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Que hora? Quando os súditos do rei Nabucodonosor se reuniram ao seu redor e disseram, tu és um grande homem. Na mesma hora se cumpriu a palavra de Deus. E Nabucodonosor foi tirado dentre os homens e comia erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Virou um bicho. Bom, você pode dizer, a Bíblia fala cada coisa, quer dizer que cresceu pena e asa no rei. Eu também não sou burro. Não é só você que é inteligente. E não é só você que tem dificuldade com essas coisas, mas você já ouviu falar em linguagem metafórica? Não seria razoável que a gente entendesse que essa é uma versão do Velho Testamento da parábola do filho pródigo, em que aquele menino foi comer com os porcos? Outro dia meu filho chegou em casa com os olhos marejados e sentou na sala e falou, pai, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu falei, o que, filho? Eu vi um homem bebendo água como um cachorro de um caninho furado na calçada, e era água de esgoto. Eu levantei aquele homem, sacudi assim ele pelos ombros, olhei bem para ele e disse, você não é um cão, você é um ser humano. E eu dei um abraço nele, pai, mas ele acho que vai continuar sendo um cão. Há homens que comem com os porcos. Num dia eles estão à mesa no mais fabuloso banquete. Mas pode chegar o dia em que eles estarão a comer com os porcos. Aconteceu com Nabucodonosor. Se literal ou não, fica a seu critério. Mas que ele deixou de ser humano e se tornou bicho, isso aconteceu. Você fala, bom, mas esse é o Deus do Velho Testamento. Não, tem o filho dele também era cabra macho. Entrou no templo em Jerusalém, dando pontapé em tudo que é mesa. Fez um azogue, rodou e expulsou os vendilhões do templo, dizendo, o zelo da casa do meu pai me devora. O sangue de Jesus ferveu, a ira dele subiu, a indignação contra a injustiça. E quando eu vejo essa narrativa do Evangelho, capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que vai nos dizer que Jesus não agrediu uma só pessoa, ele só destruiu as bancas de comércio ilícito ali no pátio do templo. Quando eu leio isso, e lembro de Jesus sentado, contemplando Jerusalém, chorando, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas, quantas vezes o meu pai quis ajuntar você, como a galinha junta os pintinhos sobre as suas asas, e você resistiu. Jesus chorou sobre Jerusalém, mas nessa hora, a ira, aquela ira que dura só um minutinho, se acendeu. E eu vejo como se Jesus estivesse dizendo, olha, isso aqui é inadmissível. E eu vou chutar tudo. Eu não vou tolerar isso. A mesma coisa acontece com Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles vão entregar um dinheiro na igreja, mas eles vão com vaidade, com orgulho, posando de rico, sei lá o que eles tinham na cabeça.
caíram mortos, fulminados. Hipocrisia, jogando para a torcida, fazendo tipo. Aí eu ouço essa história, eu penso Deus falando assim, pô, não é possível. Depois da ressurreição, depois do Pentecoste, com esse avivamento todo em Jerusalém, esses caras vêm posar de bonzinho para mim, derruba os dois. Eu não sei como é que Deus fala, não sei se é assim, acho que não. Mas ele fala, derruba. Que sirvam de exemplo. E digam para esse pessoal aí que tem coisa que eu não suporto e que eu não tolero. Você vai para Atos, capítulo 12. Tem um Nabucodonosor lá em Atos, capítulo 12. O nome dele é Herodes. E ele é rei de Israel. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 12, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, num dia designado, sublinhe, é Deus dizendo para o anjo, o dia dele vai chegar, eu já marquei o dia dele, vai chegar. No dia designado, Herodes, estando vestindo as suas vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática, ele estava despachando com as suas autoridades. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Tu és um Deus, Herodes. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Caiu e foi comido pelos bichos. Bom, evidentemente, irmãos, graças a Deus por isso, ninguém cai duro aqui de domingo, quando vem trazer uma grana aí. Nenhum camarada que se acha, em algum momento da vida, se deixa dominar pela vaidade, pelo orgulho, cai morto comido de bicho. Pelo menos comigo ainda não aconteceu. Graças a Deus. Mas uma coisa que a Bíblia está dizendo, quando o apóstolo Paulo diz assim, considera a bondade, a severidade, é que essa severidade de Deus não é apenas uma severidade lá do dia da ira. É uma severidade que se manifesta também na história, como os exemplos que eu dei. Querem outros exemplos? Moisés fica 40 anos andando com o povo para entrar na terra, quando chega ali, Deus fala, você não entra. Saul, que era rei. Em Israel existia uma regra divina. Os sacerdotes dirigem a religião e o rei governa a nação. O rei não se mete a sacerdote. E o Saul fez um grande culto lá, cismou de ser ministro de adoração lá de Israel, e fez um cultão. E Deus falou, a partir de agora você não é mais o rei. Você se meteu a sacerdote. Davi, o grande sonho de Davi era construir um templo, e Deus disse para ele, não, você não constrói que a sua mão está suja de sangue. Severo, né? Duro na disciplina. E esses exemplos que nós vimos na palavra de Deus. E então, quando eu penso bondade e severidade, com essa expressão de que o amor de Deus permanece para toda a eternidade, a sua misericórdia dura para sempre, eu sublinho na minha Bíblia Sagrada o Salmo 30, o versículo 5, porque a sua ira de um breve momento não passa, no entanto o seu favor permanece a vida inteira. Aí eu penso assim, Senhor, eu não quero chegar a um dia na minha vida em que eu vou ser tratado por essa sua ira aí de um breve momento. Eu não quero chegar um dia na minha vida em que eu vire um bicho como Nabucodonosor, ou que eu caia morto como Ananias e Safira, ou que eu seja exposto aos vermes,
como Herodes. Não quero. Você diz assim, Ed, você acha que isso é possível? Eu falo, acho. Acho, já vi acontecer. Já vi acontecer. Do meu ladinho aqui. Já vi acontecer. É o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, olha, pessoal, é o seguinte, presta atenção. Vocês são uns caras que não sabem viver em paz. Brigam. Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Os outros dizem, nós somos de Cristo. Vocês não sabem viver em paz. Vocês não se entendem, ficam expondo o evangelho ao escândalo. Um processando o outro aí na igreja, indo para o tribunal e discutindo as questões de justiça, deixando que o povo lá de fora julgue as questões justas da igreja. Vocês é que deveriam estar promovendo justiça na sociedade, estão indo aos tribunais da sociedade para a sociedade julgar a igreja. Vocês estão loucos? Vocês também não se dão bem no casamento. Vem com esse papo aí de que aceitou Jesus e agora não quer mais dormir com o marido porque dorme com Jesus. Isso aí não cola não, filha. E você também que não quer comparecer para fazer jejum, dá um outro jeito aí. Vocês ficam aí, vai na cartomante, vai no culto, aí vai na missa, depois vai no terreiro. Vocês vão para tudo que é lugar. Presta atenção. Tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é. Agora, que conversa é essa que vocês não conseguem nem celebrar a Eucaristia direito? Vocês não sabem nem se reunir para a Santa Ceia. Isso aí está uma bagunça. E outra, que negócio é esse que vocês não acreditam na ressurreição? Presta atenção, olha, vou dizer aqui umas coisas para vocês. Aí o Paulo, ele vai corrigindo. Mas tem o capítulo 5, que ele diz assim agora, tem um cara aí que passou do limite. Esse cara vocês têm que entregar para Satanás. Quem é esse cara? É o cara que tinha um caso com a madrasta. Tinha um caso com a mulher do pai dele, que não era mãe dele. Era madrasta, mulher do pai dele. Está subentendido que não era mãe dele. Esse cara aí, ele passou do limite. O elástico dele já foi longe demais, tinha que ter arrebentado e vocês não arrebentaram. Aí o Paulo diz assim no capítulo 11, é por isso que aí entre vocês tem um monte de gente doente e tem um monte de gente que já morreu. Que Deus disciplinou. Não é pesado? Falar assim, entrega esse cara para Satanás. Capítulo 5 diz assim, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. A gente ouve falar em cobertura espiritual, né? O que é cobertura espiritual? É isso que eu acho que Coríntios 5 está dizendo. O camarada vai puxando elástico, e a igreja vai junto, intercedendo, vai aconselhando, vai exortando, vai repreendendo, vai ensinando, dizendo, ó, isso aí é caminho de morte, cuidado, não vai por aí, olha, presta atenção. Não, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu estou no controle, eu já puxei o elástico, esse elástico aguenta bem. Deus é bom, compassivo, é longânimo, cheio de misericórdia. Deus sabe perdoar. Eu estou vivendo aí na graça, não estou mais debaixo da lei, não. Deus está comigo, tem me abençoado muito, inclusive. E a gente vai falando, até que chega uma hora em que a pessoa cruza um limite, cruza uma linha. E quando cruza essa linha, a igreja diz assim, ó, daí para frente a gente não vai mais com você, agora é entre Deus, você e o diabo. Vocês três aí se entendam que nós estamos fora desse negócio. É isso que se chamaria
tirar a cobertura espiritual. É expor a pessoa à plena consequência da vida que ela está querendo viver. É mais ou menos, ou literalmente, Deus que está com a mão sobre a minha cabeça, fala assim: Ed, eu sou bom, mas considera a minha bondade e a minha severidade. Eu sou longânimo, mas você está testando bastante a minha paciência. Até um dia que Deus fala assim: meu filho, é realmente essa vida que você quer viver? É isso? É isso que você quer? Então vai. E Deus tira a mão. Então vai ver onde você vai chegar. Aí você acaba comendo com os porcos. Aí você acaba apodrecendo na alma. Porque o pecado destrói a gente, inclusive fisicamente. O Salmo 32 diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. A gente tem isso no nosso popular. No nosso popular, como é que a gente faz? Nossa, encontrei o fulano, está acabado. Envelheceu uns 10 anos. A gente não fala isso? Pecado emagrece, pessoal. Mas mata. Não só emagrece, mata. Portanto, quando eu ouço isso tudo aqui que a gente conversou essa noite, eu fico pensando assim: Senhor, qual é o inadmissível do Senhor para a minha vida? Qual é o limite que o Senhor colocou para a minha vida? Eu quero enxergar, eu não quero ficar testando a sua paciência. Eu não quero esticar o elástico. E a gente tem que ter uma noção muito clara do inadmissível. Chega uma hora em que Deus diz: olha, eu tolerei até agora, mas daqui para frente é inadmissível e eu vou tirar a mão e você vai sofrer as consequências da vida que você escolheu. E por que é que Deus faz isso? Por causa de Hebreus, capítulo 12, e eu termino. Vocês já esqueceram da exortação que argumenta a nós como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se vocês suportam a correção, é porque Deus está tratando vocês como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Há um filho que o pai não corrige, é o filho cujo pai não presta. Não é o nosso caso como filhos de Deus. E é o filho que eu não considero meu. Quando eu vejo seu filho fazer alguma coisa, eu olho assim para falar: quem é o pai dessa criança? Mas eu não me levanto e vou lá corrigir o seu filho. Agora, nós somos filhos de Deus e Ele se levanta para falar conosco. Tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial, ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles nossos pais, segundo a carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção, no momento, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza. Mas depois, produz um fruto de paz e de justiça naqueles que sofreram a disciplina. Porque a bondade e a severidade de Deus se casam nele de modo perfeito para o nosso bem. E a melhor coisa que pode acontecer para alguém
que está andando para longe de Deus e que já foi longe demais, é experimentar a plena consequência da vida que escolheu viver. Esse é o último recurso de Deus, mas ele acontece. Considera, pois, a bondade e a severidade. Eu insisto que a ira de Deus dura só um momento e o seu favor a vida inteira. Eu insisto que Cristo nos salva da ira que há de vir. Mas Deus não é um Papai Noel. E não é um pai irresponsável. Ele anda com a gente, sempre dizendo: Ed, Renê, aí não. Olha, presta atenção, seu limite. Tem limite, volta enquanto é tempo, volta enquanto é tempo. E é o apelo que eu faço aos senhores nessa noite. O pecado adoece, o pecado mata, o pecado faz a gente virar bicho. Então, considera na sua vida a bondade e a severidade de Deus. Porque se Deus tratou do jeito que tratou Israel, Moisés, Davi, imagine como ele não pode tratar você e a mim. É isso que o Paulo está falando em Romanos 11, 22. Considera a bondade e a severidade do Senhor. Eu faço esse apelo. Você que está esticando esse elástico e acha que está no controle, pelo amor de Deus, abandona o seu caminho de rebeldia, de incredulidade, de desobediência e de vaidade. Antes desse elástico arrebentar na sua mão, destruir a sua vida e a vida das pessoas que você ama e que amam você. Pelo amor de Deus, faça isso. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome, confiados nesse Teu amor, nessa Tua bondade, na Tua compaixão, na Tua misericórdia, na Tua graça, confiados em Jesus Cristo, Teu Filho, que nos livra desse dia da ira, e pedimos que tenhas misericórdia de nós, especialmente aqueles entre nós que têm caminhado para longe do Senhor e têm trilhado caminhos de destruição e de morte. Que sejam buscados pela tua forte mão, que o Senhor dê uma oportunidade de arrependimento, um coração que se quebre diante de ti, joelhos que se dobrem diante de ti. Nós clamamos e invocamos a tua misericórdia. Como igreja tua, clamamos: tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Sopra o teu Espírito sobre a vida daqueles que têm trilhado caminhos que aos seus olhos parecem direitos, mas que são caminhos de morte. Dá discernimento, dá entendimento, dá sabedoria, dá coragem para as decisões. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama sobre nós a tua bondade e não estenda a tua mão com severidade contra nós. Tem misericórdia de nós. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor perdoa, restaura, cura, ressuscita. Porque alguns aqui foram longe, mas já voltaram. Estiveram mortos e voltaram a viver. Estiveram perdidos e foram achados. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Que a tua mão se estenda sobre nós com amor e bondade. Em nome de Jesus é que te pedimos, assim oramos. Amém.